Você já viu uma foto que cheira a dinheiro antigo e vingança fria? Em 2023, uma única imagem quebrou a internet. Não era uma fita de escândalo ou uma cena de crime. Era Sienna Cross, parada nas escadas do Hotel Pierre, em Nova York. Ao fundo, seu namorado de 4 anos, o queridinho do mercado financeiro, Julian Banks, estava vermelho, gritando com um manobrista. Mas Sienna, ela estava olhando diretamente para a lente do paparazzi, ajeitando seu brinco de diamante com um sorriso absolutamente aterrorizante. A imprensa chamou de a separação do ano. Julian pensou que a havia destruído naquela noite. Ele pensou que ela estava acabada. Mas 3 semanas depois, os registros de voo de um Bombardier Global 795 revelaram a verdade. Sienna não estava chorando. Ela estava conquistando a Europa em um jato particular, de um homem que fazia a conta bancária de Julian parecer troco. Esta é a história do sorriso que custou $1 bilhão. O gala de caridade no Hotel Pierre era o tipo de evento onde só o orçamento das flores poderia alimentar um pequeno país. Era o baile anual de solstício de inverno, o território da elite financeira de Nova York. Se você não estivesse usando pelo menos 5 dígitos no pulso, você era invisível. Sienna Cross nunca foi invisível, embora preferisse ser. Aos 28 anos, ela era uma restauradora de arte brilhante, embora subestimada, do Guggenheim. Ela era a mulher que mantinha a história viva enquanto homens como Julian Banks tentavam comprá-la para pendurar em suas salas de reuniões. Julian tinha 32 anos, sócio da Aurora Capital e o garoto propaganda da arrogância do novo rico. Ele era bonito de uma forma afiada e predatória, o tipo de homem que checava seu reflexo em vitrines e tratava garçons como móveis. Por 4 anos, Sienna foi sua âncora. Ela suavizava suas arestas, escrevia seus discursos e escolhia os presentes que ele enviava à mãe. Ela era a classe que ele não podia comprar, mas naquela noite o ar entre eles estava tóxico. Julian estava bebendo uísque desde as 4 da tarde. O mercado havia caído. A Aurora Capital estava alavancada demais em uma aquisição de tecnologia arriscada, e Julian estava procurando um saco de pancadas. "Você está pairando, Sienna", Julian disparou, ajeitando agressivamente a gravata borboleta. "Vá se misturar. Pare de se agarrar a mim como uma estagiária desesperada." Sienna enrijeceu a mão, soltando o braço dele. Ela usava um vestido de seda vintage verde esmeralda, discreto e elegante, em total contraste com o mar de influenciadoras de lantejoulas que Julian estava observando a noite toda. "Eu não estou pairando, Julian. Estou tentando te dizer que James Sterling está vindo, o presidente do conselho." Os olhos de Julian se arregalaram. Ele forçou um sorriso falso, girando para cumprimentar o homem mais velho, virando completamente as costas para Sienna. Ela o observou encantar o presidente, percebendo com uma clareza gelada e repentina que ela não passava de um acessório para ele, uma estatueta para segurar quando a iluminação estivesse certa. O ponto de ruptura veio 1 hora depois. Eles estavam saindo. A fila do manobrista estava caótica. Estava congelando, um vento amargo de fevereiro fustigando a 5ª Avenida. Julian estava agitado. Ele tinha visto um concorrente, Ethan Hunt, sair com uma modelo mais jovem e barulhenta, e seu ego estava ferido. "Onde diabos está o carro, Sienna?" Julian gritou, fazendo algumas cabeças se virarem. "Julian, abaixe a voz", Sienna sussurrou, segurando sua carteira de mão. "As pessoas estão olhando." "Deixe que olhem." Ele se virou para ela, os olhos vidrados e cruéis. "Talvez se você se parecesse um pouco mais com as mulheres lá dentro e menos com uma bibliotecária, eu não estaria com tanta pressa de ir embora." O silêncio que se seguiu foi mais alto que o tráfego. Mba,
Um grupo de fotógrafos, farejando sangue na água, levantou suas câmeras. Com licença, Sienna perguntou, sua voz perigosamente calma. Você me ouviu? Julian zombou, inclinando-se, seu hálito cheirando a uísque caro e malícia barata. Eu estou entediado, Sienna. Estou entediado há 2 anos. Você é um peso morto. Eu preciso de alguém que brilhe. Você simplesmente se apaga. Ele deu uma risada cruel e desdenhosa. Pegue um Uber para casa. Eu vou encontrar os rapazes no Zero Bond. Ele se virou, gritando com o manobrista novamente. Este foi o momento. O momento em que uma pessoa normal chora. O momento em que a vítima grita de volta ou implora. Mas Sienna Cross não chorou. Ela respirou fundo o ar gelado de Nova York. Olhou para as costas de Julian, o homem que ela havia apoiado em seus ataques de ansiedade, suas fusões fracassadas, suas inseguranças, e sentiu um peso se levantar. Não era tristeza, era libertação. Os flashes das câmeras estouraram. Pop, pop, pop. Sienna se virou para o fotógrafo mais barulhento, um cara chamado Rick, que perseguia o circuito de celebridades há décadas. Ela esticou a mão, ajeitou seu brinco de diamante e sorriu. Não era um sorriso feliz. Não era um sorriso triste. Era o sorriso de alguém que sabe um segredo que poderia incendiar a cidade. Era um sorriso de libertação absolutamente aterrorizante. Capture a foto, Rick, ela disse suavemente. Ela passou por Julian, pelo manobrista, e entrou em um táxi amarelo parado, sem olhar para trás nenhuma vez. Na manhã seguinte, a foto estava em todos os lugares. Page 6. TMZ. The Daily Mail. A rainha do gelo da Quinta Avenida, gritavam as manchetes. A internet, geralmente cruel com as mulheres, adotou uma postura diferente. Detetives do TikTok analisaram as filmagens. Eles viram o rosto vermelho de Julian, seu apontar agressivo. Eles viram a compostura de Sienna. Ela se tornou um ícone instantâneo de dignidade. A hashtag #TeamSienna foi tendência por 3 dias. Julian Banks, no entanto, não lidou bem com as consequências. Ele acordou em sua cobertura em Tribeca com uma ressaca que parecia uma furadeira na têmpora e 47 chamadas perdidas de seu gerente de relações públicas. Ele deu risada. Qualquer publicidade é boa publicidade, ele disse a seus amigos no brunch naquele domingo. Ele já havia substituído Sienna, ou assim ele pensava. Ele foi visto de braços dados com Chloe Vane, uma estrela do TikTok de 22 anos, com 10 milhões de seguidores e uma queda por usar látex rosa neon. Julian pensou que havia feito um upgrade. Ele queria brilho, e Chloe era radioativa. Mas algo estranho aconteceu nas semanas seguintes. Sienna desapareceu. Ela não postou no Instagram. Ela não deu entrevistas. Ela não correu para os tabloides para vender seu lado da história por um pagamento rápido. Ela simplesmente deixou de existir na esfera social de Nova York. Julian checou a localização dela no aplicativo Find My Friends, que eles compartilhavam, apenas para perceber que ela o havia desativado 10 minutos após o rompimento. Ele ligou para o telefone fixo do apartamento dela. Desligado. Ele enviou uma mensagem bêbada 3 semanas depois. Pare de ser dramática. Estou com o seu casaco de inverno. A mensagem não foi entregue. Ela provavelmente está chorando na casa dos pais em Ohio. Julian brincou com seus colegas na Aurora Capital. Mas a vida de Julian estava começando a se desfazer. A aquisição de tecnologia arriscada de que ele se gabava estava afundando. Os investidores estavam ficando nervosos. Ele precisava de uma vitória. Ele precisava garantir uma reunião com a Titan Holdings, um misterioso conglomerado europeu que procurava investir pesadamente em fintech americana. O CEO da Titan Holdings
Era um fantasma. Ninguém sabia quem estava atualmente puxando os cordões. Apenas que a família por trás dele, a família Thorne, tinha dinheiro que remontava as rotas de navegação do século XIX. Julian estava estressado. Chloe Vane estava exaustiva. Ela exigia que ele filmasse dancinhas do TikTok com ela e fazia birra quando ele não comprava um G-Wagon combinando. Ele começou a sentir falta da inteligência tranquila de Sienna. Ele sentiu falta de como ela organizava sua vida. Então, exatamente 26 dias após o rompimento, a internet quebrou novamente. Uma conta de Planespotter no Twitter, geralmente dedicada a rastrear Elon Musk ou Taylor Swift, postou um vídeo granulado do aeroporto de Teterboro, o centro de jatos particulares de Nova Jersey. Tweet: acabei de ver o fantasma em pessoa. Sienna Cross, vista embarcando na cauda Embia on Thorne em KTB. É um Global 7500. Alguém sabe quem é o dono? Os detetives da internet entraram em ação. Em 1 hora, o proprietário foi identificado. The Thorne Estate. O jato não pertencia a uma celebridade. Pertencia a Alastair Thorne. Julian viu o tweet enquanto estava sentado em uma reunião de diretoria. Ele sentiu o sangue sumir de seu rosto. Alastair Thorne não era apenas um bilionário. Ele era o bilionário. Ele tinha 42 anos, notoriamente recluso e amplamente considerado o solteiro mais cobiçado e difícil da Europa. Ele era dono de ilhas. Ele era dono de companhias aéreas. Ele não namorava influenciadoras. Ele não namorava ninguém. Isso é impossível, Julian murmurou, interrompendo a apresentação. Ela é uma restauradora de arte. Ela voa de econômica. Mas as fotos continuaram chegando. Esta não era apenas uma foto borrada da pista. No dia seguinte, uma agência de paparazzi na França divulgou uma série de fotos de alta definição que fizeram o estômago de Julian revirar. Localização: a Riviera Francesa. As fotos mostravam o deck de um super iate, o Obsidian. Era uma fera preta de 90 metros, ancorada na costa de Cap d'Antibes. E lá, relaxando em uma espreguiçadeira branca, usando um chapéu de abas largas e lendo um livro grosso, estava Sienna. Ela parecia radiante, mais saudável. Mas foi o homem sentado em frente a ela que causou o choque. Ele tinha cabelo sal e pimenta, ombros largos e vestia uma camisa de linho, com as mangas arregaçadas. Ele estava inclinado para a frente, ouvindo atentamente o que Sienna estava dizendo. Ele não estava olhando para o telefone. Ele não estava olhando para a paisagem. Ele estava olhando para ela. Era Alastair Thorne, e ele estava rindo. A manchete do Daily Mail dizia: o upgrade. Sienna Cross troca o fundo de hedge pelo Império, vista com o magnata esquivo Alastair Thorne, no sul da França. Julian jogou seu iPhone pela sala de reuniões. Ele se estilhaçou contra a parede de vidro. Chloe Vane lhe enviou uma mensagem 5 minutos depois. Amor, por que todo mundo está dizendo que sua ex está namorando o Batman? Julian não respondeu. Ele estava muito ocupado tentando respirar. Ele a havia chamado de peso morto. Ele havia dito que ela se apagava. E agora ela era a mulher mais falada do mundo, sentada em um iate que custava mais do que a empresa inteira de Julian. Mas Julian era arrogante. Ele se convenceu de que era um affair. É um rebote, ele disse a si mesmo. Thorne está apenas usando-a. Ela voltará implorando por mim em 1 mês. Ele estava errado. O tour pela Europa estava apenas começando, e a vingança estava prestes a se tornar muito, muito mais pessoal. Enquanto Julian Banks estava ocupado colando os pedaços de sua reputação em Nova York, o Obsidian havia levantado âncora
e se movido para o sul. Os paparazzi, famintos pela sequência do rompimento do ano, fretaram helicópteros apenas para dar uma olhada no casal. Eles foram vistos em Portofino, depois em Capri, depois em Ravelo. Mas a narrativa estava mudando. No início, os tabloides pintaram Siena como um rebote de sorte. Mas à medida que as semanas se transformaram em um mês, as fotos contaram uma história diferente. Siena não era apenas um ornamento no braço de Alastair Thorne. Em uma foto espontânea, tirada em um café em Positano, Siena foi vista com uma caneta na mão, esboçando em um guardanapo, enquanto Alastair a observava com uma expressão que o mundo nunca tinha visto em seu rosto: adoração total e não adulterada. Ele não estava checando o relógio. Ele não estava latindo para assistentes. Ele estava cativado. De volta a Manhattan, a vida de Julian estava se tornando um show de horrores. Seu upgrade, Chloe Vane, havia se tornado um passivo. Durante um jantar crucial com potenciais investidores de Dubai, Chloe havia transmitido ao vivo os aperitivos, mastigando de boca aberta, enquanto perguntava aos investidores se eles conheciam algum sheik que queria comprar fotos de seus pés. Julian terminou naquela noite. Ele a expulsou da cobertura. Ela retaliou postando uma série de 10 partes chorosa no TikTok, intitulada Morando com um Narcisista, que obteve 40 milhões de visualizações em 24 horas. O chefe de Julian, James Sterling, o chamou ao escritório na manhã seguinte. "Você está virando um circo, Julian", Sterling disse, batendo uma cópia do New York Post na mesa de mogno. A manchete dizia: "Coração partido de fundo de hedge. Banks descartado por influencer, enquanto ex-namorada janta com a realeza europeia." "É só barulho, James", Julian mentiu, suando pela camisa. "Vai passar. O acordo da Titan Holdings ainda é minha prioridade. Eu vou fechar com Thorne." Sterling deu uma risada seca e estrondosa. "Você acha que Alastair Thorne fará negócios com o homem que humilhou publicamente a mulher que está atualmente compartilhando sua cama? Você está delirando, Julian. Thorne é protetor. Ele é da velha guarda. Você insultou a dama dele." "Siena não é a dama dele", Julian retrucou, seu ego em chamas. "Ela é uma estratégia. Ela está jogando. Eu a conheço. Ela está fazendo isso para me provocar. Eu só preciso falar com ela." "Então conserte", Sterling alertou. "Porque se perdermos a injeção de liquidez da Titan, a Aurora Capital estará insolvente até o Natal. Você tem uma semana." Julian estava desesperado. Ele fez o impensável. Ele contatou sua antiga assistente, Sarah, a única pessoa com quem Siena ainda trocava mensagens ocasionalmente. Ele a subornou com um bônus de $10 mil para revelar a próxima localização de Siena. "Ela está em Londres", Sarah sussurrou ao telefone, parecendo culpada. "Tem um leilão privado na Sotheby's na sexta-feira. A coleção era azul. Alastair está vendendo uma peça. Ela estará lá." Julian reservou uma passagem de primeira classe para Heathrow em 1 hora. Enquanto isso, em uma suíte no Connaught, em Londres, Siena se olhava no espelho. Ela parecia diferente. As linhas de estresse que haviam definido sua testa por 4 anos tinham sumido. Sua pele brilhava, mas não eram apenas os tratamentos de spa ou o sol do Mediterrâneo. Era a ausência de medo. Alastair entrou. Ele usava um smoking que lhe caía como uma segunda pele. Ele segurava uma caixa de veludo. "Você não precisa usar", Alastair disse, sua voz um grave profundo que ainda lhe causava arrepios. "Mas eu a vi no cofre e me lembrou dos seus olhos na noite em que nos conhecemos. Não a tristeza, o aço por baixo." Ele abriu a caixa. Dentro estava a estrela do Ceilão, uma safira unheated de 40 quilates cercada por diamantes. Era uma peça de museu.
valia mais do que o complexo de apartamentos inteiro de Julian. Alistair, Sienna suspirou, tocando sua garganta. Isso é demais. As pessoas vão falar. Deixe que falem, Alistair disse, prendendo as pesadas pedras em seu pescoço. Os dedos dele demoraram em sua pele. Por anos, disseram para você ser invisível. Disseram para você ficar quieta. Hoje à noite, eu quero que você seja a coisa mais barulhenta na sala, sem dizer uma palavra. Ele a virou para encarar o espelho. Julian Banks te tratou como uma governanta com quem ele podia dormir. Hoje à noite, você entra naquela casa de leilões como a rainha do conselho. Sienna olhou para seu reflexo. A safira ardia de azul contra sua pele. Ela não via mais a garota quebrada do Hotel Pierre. Ela via uma arma. Certo, ela sussurrou, um pequeno sorriso perigoso brincando em seus lábios. Vamos para a guerra. O leilão noturno da Sotheby's era o auge da temporada social de Londres. A sala estava cheia de oligarcas, magnatas da tecnologia e velhos aristocratas. O ar cheirava a perfume caro e desespero. Julian Banks estava no fundo, bebendo um copo de champanhe que ele não queria. Ele parecia cansado. O jet lag e o estresse estavam consumindo-o. Ele ajeitou a gravata, escaneando a sala. Ele os avistou instantaneamente. A sala parecia se curvar ao redor deles. Os flashes do lado de fora tinham sido cegantes, mas a reverência sussurrada lá dentro era ainda mais reveladora. Alistair Thorne caminhava com uma dominância casual, acenando para as pessoas, mas não parando para ninguém. E em seu braço estava Sienna. Ela usava um vestido de veludo azul meia-noite que abraçava cada curva, decotado nas costas e ousado. Mas foi a safira que atraiu os suspiros. O colar era lendário. Não era visto em público desde os anos 50. Julian sentiu um golpe físico em seu peito. Ela parecia magnífica, superior. Ele esperou o momento certo. Ele observou Alistair se afastar para falar em particular com o leiloeiro. Esta era sua chance. Julian abriu caminho pela multidão, ignorando os olhares feios de uma duquesa em quem ele esbarrou. Ele encurralou Sienna perto de uma exposição de vasos do século XVII. Sienna, ele sibilou. Ela se virou lentamente. Ela não pulou. Ela não parecia assustada. Ela olhou para ele com a leve curiosidade que se poderia ter por um inseto em um para-brisa. Olá, Julian, ela disse. Sua voz era fria, clara. Você parece cansado. As bolsas sob seus olhos são novas. Pare com o teatro. Julian se aproximou, baixando a voz. Você se divertiu? O jatinho, o iate, as joias. Bravo! Você fez seu ponto. Você venceu a separação. Sienna tomou um gole de sua água com gás. Eu não sabia que estávamos contando pontos. Pare com isso, Julian implorou, sua arrogância rachando para revelar o pânico por baixo. Estou aqui para te oferecer uma trégua. Volte para Nova York. Estou disposto a negociar. Podemos fazer terapia de casal. Eu posso te conseguir uma posição melhor no Guggenheim. Eu posso mover meus contatos. Sienna riu. Foi uma risada genuína e divertida. O Guggenheim, Julian. Eu pedi demissão há 3 semanas. O quê? Por quê? Porque uma voz profunda veio de trás de Julian, fazendo-o congelar. Ela está muito ocupada curando a coleção da família Thorne. Julian se virou. Alistair Thorne pairava sobre ele. De perto, o bilionário era intimidante de uma forma que não tinha nada a ver com dinheiro e tudo a ver com presença. Seus olhos eram como ferro frio. Sr. Thorne, Julian gaguejou, seu botão de vendedor ligado automaticamente. Um prazer. Eu sou Julian Banks, da Aurora Capital. Eu tenho tentado entrar em contato com seu escritório sobre a estratégia de investimento da Titan Holdings. Alistair nem piscou. Ele olhou para Julian, depois para Sienna.
É este o homem? É ele, Sienna disse suavemente. Alistair voltou seu olhar para Julian. Sr. Banks, eu estou ciente de sua empresa. Meus analistas investigaram a Aurora Capital. O coração de Julian disparou. Excelente. Então, o senhor sabe, nossos retornos são... Seus retornos são inflacionados por alavancagem de alto risco que está prestes a colapsar. Alistair o interrompeu, sua voz alta o suficiente para que o bilionário próximo parasse de falar para ouvir. E seu caráter está ainda mais falido do que seu balanço patrimonial. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Eu não entendo, Julian disse, seu rosto ficando vermelho carmesim. Deixe-me ser claro. Alistair deu um passo à frente, protegendo Sienna com o corpo, embora ela não precisasse. Sienna não é apenas minha parceira. Ela é minha conselheira. Quando você insultou a inteligência dela por 4 anos, você insultou uma mente mais afiada que a sua. Quando eu perguntei a ela se a Aurora Capital era um investimento sensato, você sabe o que ela disse? Julian olhou para Sienna. Ela estava olhando para ele com aquele mesmo sorriso enigmático da foto do paparazzi. Ela me disse a verdade, Alistair disse. Ela me disse que você não tem disciplina, que você não tem visão, e que um homem que não consegue reconhecer o valor da mulher que está ao lado dele certamente não consegue reconhecer o valor de um portfólio de $1 bilhão. Julian sentiu a sala girar. Sienna, você não fez isso. Eu não menti, Julian, Sienna disse, sua voz firme. Eu apenas finalmente dei uma avaliação honesta. Você sempre pediu minha opinião sobre o seu trabalho. Eu finalmente dei. Alistair colocou a mão nas costas de Sienna. A Titan Holdings não investirá na Aurora. Na verdade, acabamos de adquirir a dívida de seu maior credor esta manhã, o que significa, Sr. Banks, que eu tecnicamente sou o dono do futuro de sua empresa e planejo liquidá-la. Julian ofegou. Não foi apenas uma rejeição. Foi uma execução. Aproveite o leilão, Alistair disse desdenhoso. Venha, querida. O Banksy está chegando. Eles se viraram e se afastaram, a safira no pescoço de Sienna capturando a luz, cegando Julian, enquanto ele estava sozinho no meio da sala lotada, completamente destruído. Mas Julian Banks era uma barata. Ele sobreviveu a explosões nucleares. À medida que o choque passava, um novo sentimento substituiu o medo. Raiva. Raiva pura e não filtrada. Ele pegou o telefone e discou um número que havia jurado nunca ligar. Era um detetive particular chamado Vargas, um homem especializado em lavagem de roupa suja. Vargas, Julian sussurrou, observando Sienna e Alistair rirem do outro lado da sala. Eu quero tudo sobre Alistair Thorne. Eu não me importo com os negócios. Eu quero a sujeira. Eu quero as ex-esposas, os filhos ilegítimos, a evasão fiscal. Desenterre. Eu vou queimá-los os dois até o chão. Julian ainda não sabia, mas ele não estava começando uma guerra que pudesse vencer. Ele estava simplesmente cavando sua própria sepultura ainda mais fundo. Porque Alistair Thorne não tinha segredos. Ele tinha armadilhas. E Julian havia caído bem na maior delas. 3 dias após a humilhação na Sotheby's, Julian Banks não era mais apenas um homem com um ego ferido. Ele era um homem com uma vingança. Ele estava sentado em uma cabine mal iluminada no Rusted Anchor, um bar dive em Hell's Kitchen, longe de seus lugares habituais. Em frente a ele estava Vargas, um detetive particular que parecia ter dormido com a roupa do corpo. Vargas deslizou um envelope pardo pela mesa pegajosa. O senhor não vai acreditar nisso, Sr. Banks. Eu pensei que Thorne estava limpo, mas todo mundo tem um esqueleto. O dele está apenas enterrado mais fundo. Julian rasgou o envelope. Dentro havia fotografias granuladas datadas de 10 anos antes. Elas mostravam Alistair Thorne discutindo violentamente com uma jovem linda
em uma doca na Sicília. A próxima foto mostrava a mulher chorando. A foto final era um boletim de ocorrência policial. O nome dela era Helena Russo. Vargas resmungou, tomando um gole de cerveja. Nacional italiana. Modelo aspirante. Ela era noiva de Thorne em 2013. Uma noite eles têm uma briga enorme no Obsidian. Na manhã seguinte, ela se foi, desapareceu. Thorne disse à polícia que ela fugiu. O caso esfriou, mas a família sempre alegou que ele fez algo com ela. Thorne pagou milhões em acordos para manter isso quieto. Julian sentiu uma onda de dopamina. Era isso. Este era o tiro de misericórdia. Ela está morta? Julian perguntou, seus olhos brilhando. Nenhum corpo foi encontrado. Vargas deu de ombros. Mas você não paga a uma família 5 milhões de dólares só porque uma garota fugiu. Julian não esperou. Ele não verificou os fatos. Ele não se importava com a verdade. Ele se importava com a destruição. Ele levou o arquivo diretamente para Maxine Sharp, a editora de tabloides mais implacável de Nova York. Ela administrava o The Whispers, uma revista digital que destruía carreiras por esporte. Publique, Julian disse a ela durante o almoço no Le Bernardin. Pinte-o como um monstro, um barba azul. Faça a pergunta. Sienna Cross é a próxima? Na manhã seguinte, o mundo acordou com um vendaval. O segredo sombrio do bilionário. Onde está Helena Russo? A manchete estava em todos os lugares. O Twitter explodiu. Os detetives do TikTok desenterraram velhas teorias da conspiração. A narrativa mudou da noite para o dia. Alistair Thorne não era mais o herói romântico. Ele era um homem poderoso, com um passado sombrio. E Sienna era a vítima ingênua caminhando para uma armadilha. Save Sienna começou a ser tendência novamente, mas desta vez não era empoderador. Era temeroso. Julian aproveitou o momento. Ele deu uma entrevista em horário nobre para uma figura estilo Diane Sawyer, parecendo sombrio e de coração partido. Eu não estou dizendo que ele fez isso, Julian disse para a câmera, praticando a testa franzida que havia ensaiado no espelho. Eu estou apenas aterrorizado. Sienna é uma garota doce, mas ela é inocente. Ela não conhece o mundo em que entrou. Eu só quero que ela volte para casa segura. Sienna, se você estiver assistindo, por favor, me ligue. O público devorou a história. Julian Banks, o ex-namorado reformado tentando salvar seu amor de um potencial assassino. Enquanto isso, em uma vila isolada no Lago Como, o clima era grave. Sienna jogou o telefone no sofá de veludo. Ele é insano, Alistair. Ele é realmente insano. Ele está desenterrando Helena. Isso foi há uma década. Alistair estava parado perto da janela, observando a chuva cair sobre o lago. Ele não estava com raiva. Ele estava estranhamente calmo. Ele está desesperado. Ele atacou a única coisa que ele pensou que eu não poderia defender, porque eu nunca falei sobre isso publicamente. Temos que emitir um comunicado, Sienna disse, andando de um lado para o outro. O conselho da Titan Holdings está em pânico. Nossas ações caíram 4% esta manhã. As pessoas pensam que você matou uma mulher, Alistair. Alistair se virou para ela. Seu rosto estava ilegível, mas seus olhos eram suaves quando pousaram nela. Você acredita que eu fiz isso? Não me insulte, Sienna retrucou, caminhando para ajeitar a gola dele, um hábito que ela não havia perdido. Eu sei quem você é, mas o mundo não. Julian está controlando a narrativa. Precisamos pará-lo. Não, Alistair disse, pegando a mão dela. Nós não o paramos. Nós o deixamos exagerar. Napoleão disse para nunca interromper seu inimigo quando ele está cometendo um erro. Julian acabou de apostar toda a sua existência em uma mentira. Nós vamos deixá-lo pensar que está ganhando até o último segundo. E então? Sienna perguntou. Alistair sorriu, mas era um sorriso de lobo.
e então nós o convidamos para o abate. 2 dias depois, um comunicado de imprensa foi emitido pela Titan Holdings. O Sr. Alistair Thorne e a Sra. Sienna Cross convidam a imprensa e o Sr. Julian Banks para o gala anual de caridade da Titan no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Uma declaração formal sobre as alegações de Helena Russo será feita. Julian leu o convite e riu até engasgar. Ele está se rendendo, Julian disse ao seu reflexo. Ele vai tentar me pagar ou fazer um acordo. Eu venci. Ele não tinha ideia de que não era o caçador. Ele era a isca. O Metropolitan Museum of Art estava fechado ao público, transformado em uma fortaleza de riqueza. O templo de Dendur estava iluminado em âmbares e dourados suaves. O pit de imprensa estava transbordando. Todas as grandes redes estavam lá, esperando uma renúncia ou uma confissão. Julian Banks chegou como um rei conquistador. Ele usava um smoking de veludo flanqueado por seguranças que ele não precisava, mas contratou para dar efeito. Ele caminhou pelo tapete vermelho, ignorando perguntas, sorrindo para as câmeras. Ele avistou seu ex-chefe, James Sterling, perto do bar. Você tem coragem de aparecer aqui, Julian? Sterling disse, recusando-se a apertar a mão de Julian. Você arrasta o nome Thorne na lama. Se isso der errado, você está acabado nesta cidade. Já acabou, James, Julian zombou, pegando um martini. Thorne está apavorado. Olhe para a encenação. Ele vai anunciar que está se afastando, e eu serei o cara que derrubou um gigante. As luzes diminuíram. Um silêncio caiu sobre o enorme salão. Sienna e Alistair emergiram dos bastidores. Eles não pareciam pessoas no meio de um escândalo. Eles pareciam realeza. Sienna usava um vestido de malha de prata que parecia uma armadura. Alistair estava estoico. Eles subiram ao pódio. Alistair ajeitou o microfone. Obrigado a todos por terem vindo, Alistair começou, sua voz ecoando pelo templo. Durante a última semana, uma história tem circulado sobre meu passado. Uma história vendida por um homem que afirma se preocupar com a segurança da Sra. Cross. Os olhos de Alistair encontraram Julian na primeira fila. Julian levantou seu copo em um brinde simulado. O Sr. Banks alega que eu machuquei Helena Russo 10 anos atrás. Alistair continuou. Ele alega que eu paguei a família dela para ficar em silêncio. Ele alega que ela desapareceu. Alistair fez uma pausa. O silêncio era pesado. A verdade é, Alistair disse, Helena desapareceu dos olhos do público porque ela precisou. Alistair gesticulou para o lado do palco. Por favor, recebam a presidente da Fundação Russo para Sobreviventes de Tráfico Humano, minha cunhada, Helena Russo. A multidão ofegou. Uma inspiração coletiva sugou o ar da sala. Das sombras, uma mulher saiu. Ela estava mais velha do que nas fotos, andando com uma bengala, mas era inegavelmente ela. Ela parecia forte, desafiadora. Julian deixou cair seu copo. Ele se estilhaçou no chão de pedra, o som ecoando como um tiro. Helena pegou o microfone. Há 10 anos, ela disse, sua voz grossa com um sotaque italiano. Eu fui alvo de um sindicato do crime em Nápoles, porque meu pai se recusou a pagar propina. Eles tentaram me sequestrar. Alistair Thorne não me machucou. Ele usou sua segurança privada para me extrair da Itália. Ele me escondeu. Ele mudou minha família. A discussão na doca foi eu me recusando a deixar minha casa e ele salvando minha vida. Ela olhou diretamente para Julian. O dinheiro que ele pagou à minha família não foi dinheiro de suborno. Foi para construir uma nova vida na América sob nomes falsos. O senhor, Sr. Banks, acabou de expor uma identidade protegida e colocou minha família em risco novamente por 5 minutos de fama. A sala se voltou contra Julian
instantaneamente. A imprensa virou suas câmeras do palco e as apontou diretamente para seu rosto suado e pálido. Ele parecia um rato preso em um holofote. Mas Alistair não havia terminado. "Obrigado, Helena", Alistair disse, voltando para o microfone. "Mas a incompetência do Sr. Banks não é a única razão pela qual estamos aqui hoje à noite." Sienna deu um passo à frente. Ela olhou para Julian com pena. "Julian", ela disse, sua voz amplificada. "Você realmente pensou que Alistair compraria sua dívida sem fazer uma due diligence?" Julian congelou. A dívida. Ele havia se esquecido da dívida. Quando a Titan Holdings adquiriu a dívida da Aurora Capital, Sienna explicou, "Nós obtivemos acesso aos seus livros internos. Todos eles. Até mesmo os que você pensou que estavam criptografados em seu servidor privado. Atrás deles, uma tela enorme se iluminou. Não era uma foto, era uma planilha. Projeto Ícaro. Shorting ilegal e apropriação indébita. Você tem usado fundos de clientes para cobrir suas perdas pessoais em apostas de criptomoedas", Sienna disse, lendo os dados. "Você tem falsificado retornos para investidores por 18 meses. Você não é apenas um namorado ruim, Julian. Você é um criminoso." Julian tentou correr. Ele realmente se virou e empurrou um garçom para o lado, correndo em direção à saída. Mas as portas do templo de Dendor se abriram e não eram garçons que estavam lá. Eram agentes federais. 4 homens e windbreakers do FBI entraram no salão. "Julian Banks", um deles gritou. "Pare aí mesmo." E as câmeras piscaram descontroladamente, uma luz estroboscópica da destruição de Julian. O homem que queria os holofotes finalmente os tinha. Ele foi derrubado no chão em seu smoking de veludo, gritando que era uma armação, que ele foi incriminado. No palco, Alistair nem assistiu. Ele se virou para Sienna. "Você estava certa", ele murmurou. "O vestido prateado foi uma escolha melhor." Sienna observou seu ex-namorado ser algemado e arrastado para fora do gala que ele havia invadido. Ela se lembrou da noite no Pierre, do vento frio, da maneira como Julian a havia olhado com total desprezo, como se ela fosse uma mancha em seu casaco. Ela esticou a mão, tocou a safira em sua garganta e olhou para a câmera uma última vez. Ela não sorriu. Ela não precisava. O olhar em seus olhos disse tudo. Checkmate. A queda de Julian Banks não foi a execução rápida e misericordiosa de uma guilhotina. Foi um afogamento público lento e sufocante. O julgamento dos Estados Unidos versus Julian Banks começou 6 meses após o caos no Metropolitan Museum of Art. Foi realizado no Distrito Sul de Nova York, o mesmo tribunal federal que havia engolido titãs da indústria antes dele. Mas, ao contrário dos titãs, Julian enfrentou o júri sozinho. O tribunal era um estudo em cinza. Os pisos de mármore, a luz nublada filtrando pelas janelas altas e o terno barato e mal ajustado que Julian usava, fornecido por seu defensor público depois que seus bens foram congelados, tudo se misturava em um pesadelo monocromático. Ele estava sentado à mesa de defesa, seu cabelo antes grosso rareando por causa do estresse, sua pele pálida devido a meses de prisão domiciliar em um apartamento tipo estúdio no Queens que seus pais haviam alugado para ele. A promotora, uma mulher de língua afiada chamada Helena Vance, não precisou recorrer a teatralidades. Ela tinha os arquivos do Projeto Ícaro. O terceiro dia do julgamento foi o mais humilhante. Chloe Vane, o breve affair de Julian com a influenciadora, subiu ao púlpito. Vestida com um vestido preto sombrio que ela sem dúvida havia vinculado em sua loja na Amazon naquela manhã, ela destruiu o pouco de credibilidade que restava a Julian. Ele não apenas pediu dinheiro emprestado, Chloe testemunhou, enxugando uma lágrima que poderia ter sido real.
Ele tentou me fazer assinar os direitos da minha LLC. Ele me disse que amor é uma fusão. Ele disse que se eu não o ajudasse a cobrir as chamadas de margem, eu era tão inútil quanto a ex dele. O júri, uma mistura de 12 nova-iorquinos comuns que provavelmente lutavam para pagar o aluguel, olhou para Julian com nojo descarado. Ele não era uma figura trágica. Ele era um parasita. Mas o último prego no caixão veio do contador forense. Ele projetou um único e-mail nas telas do tribunal. Estava datado de 2 dias antes do rompimento no Pierre. Para Contas Offshore VQ. De quanto a J. Banks. Assunto: liquidez. Mova os fundos dos clientes das contas de aposentadoria. Eu preciso cobrir as perdas de criptomoedas antes da auditoria trimestral. Se Sterling descobrir, eu culparei o algoritmo. Ou vou culpar o mau conselho de Siena se precisar. Um suspiro coletivo percorreu a galeria. Julian não olhou para cima. Ele olhou para suas mãos, percebendo que sua arrogância havia deixado uma pegada digital que nenhuma quantidade de charme poderia apagar. Ele não apenas cometeu apropriação indébita. Ele havia planejado incriminar Siena muito antes de descartá-la. O veredito levou menos de 4 horas. Culpado em todas as 14 acusações. Quando o juiz o sentenciou a 12 anos em uma instituição correcional federal, Julian não gritou. Ele não chorou. Ele simplesmente desabou. O Golden Boy de Wall Street, que uma vez gritou com manobristas por demorarem demais com seu Porsche, foi algemado por um oficial de justiça que nem sabia seu nome. Enquanto era levado pela porta lateral, ele olhou para a galeria uma última vez, desesperado por um rosto familiar. Um amigo, um colega, até mesmo um inimigo. Mas os bancos estavam vazios. O mundo já havia seguido em frente. Enquanto Julian trocava seus ternos, sob medida por um macacão bege no FCI Otisville, 6.400 quilômetros de distância, Siena Cross estava em um escritório banhado pelo sol na Rue de Rivoli, em Paris. Ela não era mais apenas a mulher na foto. Ela era a fundadora e diretora do Instituto Cross de Restauração, uma organização financiada pelo Thorne Estate, mas administrada inteiramente por sua vontade férrea. O escritório zumbia com eficiência silenciosa. Historiadores de arte, químicos e advogados internacionais se moviam pelos corredores de vidro. Eles não estavam lá por causa de quem Siena estava namorando. Eles estavam lá porque ela era brilhante. Siena estava debruçada sobre uma grande mesa de carvalho, examinando uma tela que acabara de chegar de um cofre privado em Genebra. Era uma paisagem holandesa do século XVII roubada durante a Segunda Guerra Mundial e desaparecida por 80 anos. A proveniência é complicada, Siena, disse Henri, seu chefe jurídico, um francês cínico que raramente se impressionava. O colecionador alega que o avô dele a comprou legalmente em 1946. Ele está ameaçando nos processar se publicarmos a recuperação. Siena não levantou o olhar do microscópio que estava ajustando. Deixe-o processar, Henry. Eu encontrei a nota fiscal original nos arquivos de Amsterdã na semana passada. A pintura foi saqueada. O avô dele a comprou de um receptador. Ela se levantou, ajeitando a lapela de seu blazer creme. Redija o comunicado de imprensa e diga ao colecionador que se ele quiser briga, a Titan Holdings tem uma equipe jurídica especializada em atrito prolongado. Pergunte a ele se ele quer gastar sua herança com advogados ou se ele quer um abatimento fiscal por uma doação generosa ao museu. Henry sorriu, uma expressão rara. Você é implacável, Madame Cross. Eu tive um bom professor, ela disse, um pequeno sorriso tocando seus lábios. E eu aprendi exatamente o que acontece quando você deixa homens pegarem o que não é deles. Mais tarde naquela noite, Siena deixou o instituto.
Um sedã preto estava esperando. O motorista abriu a porta, mas ela fez uma pausa, olhando para o jardim das Tulherias do outro lado da rua. Estava chovendo levemente, o tipo de chuva romântica parisiense que geralmente sinaliza o fim de um filme. Mas a vida dela não era um filme. Era trabalho. Trabalho duro e gratificante. Ela deslizou para dentro do carro. Alistair Thorne estava no banco de trás, lendo um dossiê sobre redes de energia renovável nos Balcãs. Ele fechou o arquivo imediatamente, sua atenção se voltando inteiramente para ela. "Você parece cansada", ele disse, não como crítica, mas como uma observação de cuidado. "A paisagem holandesa está garantida", ela disse, recostando a cabeça no banco de couro. "Nós a conseguimos." Alistair esticou a mão e pegou a dela. Seu aperto era quente, firme. "Eu nunca duvidei que conseguiria. Você comeu?" "Eu esqueci", ela admitiu. "Eu imaginei." Ele bateu no vidro da divisória. "Motorista para o Elambrosi." Eles não iam aos clubes da moda onde os paparazzi acampavam. Eles iam a um santuário tranquilo de 3 estrelas Michelin, onde a equipe sabia o nome de Alistair, mas nunca o falava para a imprensa. Durante o jantar, o assunto de Julian finalmente surgiu. Tinha sido um tópico tabu por meses, não porque doesse, mas porque era irrelevante. Mas hoje, a notícia de sua transferência para uma ala de segurança máxima havia sido divulgada. "Ele solicitou uma visita", Alistair disse, cortando seu bife com precisão cirúrgica. "Sua." Sienna pausou seu copo de Bordeaux na metade do caminho até os lábios. Ela o pousou lentamente. "Ele solicitou?" Os advogados interceptaram. "Ele alega que quer se desculpar. Ele alega que encontrou Deus ou clareza, ou o que quer que homens como ele encontrem quando ficam sem opções." Sienna olhou pela janela para o rio Sena, brilhando no escuro. Ela pensou na noite no Pierre, no vento frio, na maneira como Julian a havia olhado com total desprezo, como se ela fosse uma mancha em seu casaco. Ela pensou nos anos que passou, diminuindo-se para que ele pudesse se sentir grande. "Não", ela disse suavemente. "Não?", Alistair perguntou. "Eu não preciso das desculpas dele", Sienna disse, virando-se para Alistair. Seus olhos estavam claros, desprovidos de raiva. "E eu não preciso vê-lo. Visitá-lo o validaria. O tornaria o protagonista da história novamente. Ele não é o protagonista, Alistair. Ele é uma nota de rodapé. Notas de rodapé não recebem visitas." Alistair sorriu e foi um sorriso de respeito puro e não adulterado. "Uma nota de rodapé", ele repetiu. "Eu gostei disso." O inverno chegou à Europa, envolvendo o continente em um cobertor branco. Para as festas de fim de ano, Alistair insistiu em fugir da umidade e do frio de Paris. Eles pegaram o Global 7500 para uma pista de pouso privada na Suíça, depois um helicóptero para um chalé em Gstaad, que ficava tão alto na montanha que parecia ter sido construído em uma nuvem. Eram apenas os dois. Sem equipe, sem segurança dentro da casa, apenas uma lareira crepitante, prateleiras de livros e o silêncio dos Alpes. Na véspera de Natal, a neve caía em flocos grossos e pesados. Sienna estava sentada no tapete perto da lareira, vestindo um dos suéteres de cachemir de Alistair que engoliam seu corpo, lendo uma biografia de Catarina, a Grande. Alistair entrou do terraço, tirando a neve de seus ombros. Ele carregava o cheiro de pinho e ar frio. Ele serviu 2 copos de conhaque vintage e sentou-se ao lado dela no chão, ignorando as poltronas de couro caras. "Eu estive pensando", Alistair começou, girando o líquido âmbar em seu copo. "Isso geralmente é perigoso", Sienna brincou, sem tirar os olhos do livro. "Eu estive pensando sobre o conceito de valor", ele disse, sua voz séria o suficiente para que Sienna finalmente fechasse o livro. "No meu mundo,
O valor é calculado. Ativos, passivos, depreciação, é frio, é matemático. Ele olhou para o fogo. Quando eu te conheci, você estava sendo tratada como um passivo. Julian te via como um centro de custo, algo que exigia manutenção, mas não oferecia retorno. Sienna estremeceu levemente. Você não precisa me lembrar. Eu preciso, Alistair corrigiu gentilmente, porque ele foi o pior investidor que eu já vi. Quando eu te vi naquela noite no leilão usando a safira, eu não vi um passivo. Eu vi um ativo que estava subvalorizado por todo o mercado. Ele se virou para ela. A luz da lareira dançava em seus olhos escuros. Mas ao longo do último ano, observando você construir o instituto, observando você lidar com a imprensa, observando você lidar comigo, eu percebi que eu também estava errado. Sienna franziu a testa, confusa. Errado como? Você não é um ativo, Sienna, Alistair sussurrou, enfiando a mão no bolso. Ativos podem ser comprados. Ativos podem ser vendidos. Você é inestimável. Você é a única coisa em meu portfólio que eu estou apavorado em perder. Ele tirou uma pequena caixa de veludo. Não era azul. Era preta. Ele não se ajoelhou. Parecia muito performático para a intimidade do momento. Ele simplesmente abriu a caixa entre eles no tapete. Dentro estava um anel que desafiava as tendências da classe bilionária. Não era uma pedra vulgar do tamanho de um nó dos dedos, destinada a sinalizar riqueza para o Instagram. Era um diamante lapidação Asher, impecável e claro como gelo, cravejado em uma banda de platina, escovada entrelaçada com uma fina linha de esmeraldas, o mesmo verde do vestido que ela usava na noite em que se afastou de Julian. As esmeraldas me lembram a noite em que você se salvou, Alistair disse, sua voz embargada pela emoção. E o diamante é para o futuro que construímos em cima disso. Sienna Cross, você suportará o silêncio comigo? Sienna olhou para o anel, depois para Alistair. Ela percebeu que, pela primeira vez em sua vida, não estava sendo solicitada a apoiar o sonho de outra pessoa. Ela estava sendo solicitada a compartilhar uma vida. Lágrimas quentes e rápidas picaram seus olhos. Eu pensei que você ia dizer algo sobre uma fusão. Ela riu em meio a um soluço. Eu considerei. Alistair sorriu, a tensão se quebrando. Mas meus advogados desaconselharam. Sim, Sienna sussurrou, inclinando-se para beijá-lo. Sim para o silêncio. Sim para o barulho. Sim para tudo isso. O último sorriso. 3 anos depois, o escândalo havia desaparecido nos arquivos da internet. Julian Banks era um conto de advertência contado a analistas juniores, mas Sienna Cross era uma constante. Era uma terça-feira de maio quando ela saiu de um carro na frente do Guggenheim, em Nova York, seu antigo local de trabalho. Ela não estava lá como funcionária desta vez. Ela estava lá como benfeitora. A ala Thorne Cross estava inaugurando um espaço dedicado a obras restauradas, recuperadas de zonas de conflito. Os paparazzi estavam lá, é claro. Eles sempre estavam. Mas o frenesi era diferente agora. Era respeitoso. Sienna pisou na calçada. Ela usava um tailleur branco estruturado que parecia ter sido esculpido em mármore. Ela parecia diferente. Mais velha, sim, mas mais afiada. A suavidade de sua juventude havia se calcificado em uma pose bonita e inquebrável. Ela não estava sozinha. Segurando sua mão esquerda estava Alistair, olhando para ela com a mesma adoração que ele tinha no iate. E segurando sua mão direita estava uma criança, um menino pequeno com os olhos escuros de Alistair e o queixo determinado de Sienna. Sienna, Sienna, por aqui! Um fotógrafo gritou. Uma olhada! É verdade que você está visitando Julian? A pergunta pairou no ar, rude e invasiva. A multidão se aquietou, esperando uma reação, esperando que a máscara escorregasse. Sienna parou. Ela olhou para o fotógrafo.
Ela não fez uma careta. Ela não cobriu o rosto. Ela se lembrou da garota nos degraus do Pierre, pensando que sua vida tinha acabado. Ela se lembrou do jatinho, da Safira, do julgamento, das noites tranquilas nos Alpes. Ela apertou a mão de Alistair. Ela apertou a mão de seu filho. Então ela olhou diretamente para a lente da câmera. Ela sorriu. Não era o sorriso aterrorizado de uma vítima. Não era o sorriso vingativo de uma mulher desprezada. Era o sorriso sereno e intocável de uma mulher que havia vencido o único jogo que importava. Ela estava feliz. Ela se virou e subiu os degraus, as portas do museu se abrindo amplamente para recebê-la em casa.